Lucas capítulo 18, versos de 18 a 25. Voltamos à nossa série de mensagens intitulada Espelho, Espelho Meu. Já saiu aí o filme da Branca de Neve, não sei se foi assistir. Mas é uma série de mensagens que tem por objetivo revelar coisas que muitas vezes nós temos dificuldades para poder aceitar, realidades que apresentam verdades sobre a nossa essência, a nossa natureza, ou seja, quem de fato nós somos. Porque às vezes a gente tenta disfarçar isso, né? O espelho é um lugar onde nós tentamos disfarçar a realidade. A gente dá uma ajeitada no cabelo, a gente lava o rosto, as mulheres passam as suas maquiagens, o seu batom, dá uma pintadinha no olho, faz puxadinha assim de gato, né? Ficar mais... dá uma engrossada na sobrancelha, pintadinha, porque já começa a ter uns cabelinhos brancos, alguns, deixa eu usar um lápis para dar uma melhorada. Os homens não tem muito o que fazer, irmãos, é isso aí. Olha aí para o seu lado, tem algum homem aí, é isso aí, né? Não tem o que mudar muito não. As mulheres, graças a Deus, elas foram capacitadas por Deus com essa possibilidade de ficar melhor do que já são bonitas, mas ficam melhores. Já os homens, do jeito que está, é assim que é. Lucas 18 a 25 é um texto conhecido, creio que pela maioria, porque trata de um encontro de Jesus Cristo com alguém que tinha uma visão sobre si próprio, e uma visão muito elevada, digamos que exagerada. Ele, quando olhava para si, ele via alguém que estava em comparação com os outros num patamar acima, na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus, e dentro dos anseios do seu coração, alguém que via o céu como algo conquistado por méritos e não pela graça. Talvez essa seja a visão da maioria das pessoas, que pela visão que têm de si próprios, creem que o céu é alcançado por boas obras. Não é verdade? Se eu for uma boa pessoa, se eu ajudar quem está precisando, se eu for obediente, se eu for fiel, se eu for uma pessoa que sempre disponho dos meus recursos para ajudar quem está passando por alguma dificuldade, certamente eu vou morar no céu. Na verdade, Deus, Ele olhando para a minha vida, para a minha situação, para a minha condição, Ele vai perceber que eu sou merecedor de uma graça especial, em comparação com outras pessoas que são insensíveis, são pessoas que não se importam com as outras pessoas, tanto faz como tanto fez. As outras pessoas são outras pessoas e eu, em comparação com elas, me considero como melhor. Mas vamos à leitura do texto, vamos entender o que Lucas tem para nos falar desse encontro de Jesus com esse jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa.
Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Como eu disse, não é raro muitas pessoas acharem que o céu é um destino exclusivo de pessoas que, segundo as suas próprias avaliações e critérios, são muito boas. O que você pensa acerca de você? Se você tiver que falar de você mesmo para alguém, qual é o perfil que você vai apresentar? Quais são as características? Você certamente vai só falar coisas boas. Nossa, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou uma pessoa motivadora, uma pessoa que diante das situações eu sempre sou positivo. E você vai começando a dar aí esse relatório nas suas características marcadas majoritariamente por coisas boas. Então você não vai falar os seus defeitos, você não vai dizer que talvez você seja egoísta, que talvez você seja uma pessoa que gosta de falar mal das pessoas, fofoqueiro, linguarudo. É claro que não, você só vai destacar coisas que são boas. Mas de acordo com essas pessoas, o indivíduo que é então chamado de bom é aquele que não pratica maldade para com o seu semelhante, é aquela pessoa que talvez paga os seus impostos em dia, supre as necessidades dos seus familiares. São pessoas boas aqueles que não têm nenhum vício. Não são esses alguns detalhes que você, quando tem a oportunidade de dizer que alguém é bom, você não destaca essas coisas? Mas claro que essas são boas qualidades. Certamente são muito importantes no que diz respeito a uma proposta de convivência, de bem-estar social. Se você quer viver bem com as outras pessoas, você precisa ser uma pessoa honesta. Você precisa ser uma pessoa fiel, uma pessoa que dá para se confiar, uma pessoa que não fica falando mal das outras pelas costas. Você não pode ser uma pessoa mentirosa. É claro que essas e outras qualidades, elas são muito importantes, mas para o convívio social, não para aquilo que diz respeito a uma entrada e permanência no reino dos céus. O propósito da nossa mensagem, queridos, tem por objetivo justamente desconstruir essa falsa imagem que a maioria das pessoas tem sobre si próprias. E a desconstrução dessa imagem, ela é muito importante, ela é fundamental, porque nós estamos colocando um espelho diante de cada um de nós, para que tenhamos uma imagem correta, para que a gente veja corretamente, sem qualquer impedimento, quem de fato nós somos. Para perceber que talvez nós não somos tão bons quanto aparentamos, ou quanto nós achamos que somos. Isso precisa ser desconstruído. Essa pretensa prática da bondade, aquele senso da justiça própria. Algumas pessoas acham que isso são garantias de salvação, e na verdade não são. Como sabemos, muitos se apegam também à religião como meio de salvação, sem considerar o real conhecimento e relacionamento de Deus como o único meio para que chegamos até o reino dos céus. Será que a religião nos leva ao céu? As práticas, as cerimônias?
Ou será que somente um encontro com aquele que as Escrituras apresentam como o único meio para chegarmos até o Pai? Lembra do texto que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo isso, afirmando que não é de fato a religião. E Jesus combateu a religião em todo o seu ministério, de pessoas que eram extremamente apegadas à religião, os chamados fariseus, doutores da lei, conhecedores da religião judaica, mas estavam distantes de Deus. O Filho de Deus estava diante deles e eles não reconheceram Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, e entendendo que era necessário a fé em Cristo para que eles tivessem então acesso ao Pai. Portanto, nós vemos, irmãos, que o reflexo desse espelho começa então, parece que a cegar a pessoa, impedindo que elas de fato possam ver a sua condição espiritual, aonde se encontram de forma ética, moral, o que fazem de ruim na verdade, que até mencionar é vergonhoso. E para algumas pessoas parece que se tornou uma prática normal. Porque está todo mundo fazendo, já que eu não estou de repente fazendo mal para ninguém, só para mim mesmo, está tudo certo. Será que é isso? Será que a nossa vida ela está completamente centralizada na nossa percepção do que é bom, de que eu acho que Deus, Ele sendo alguém justo e bondoso, Ele tem a obrigação de me salvar, em comparação com os assassinos, estupradores, aquelas pessoas que maltratam umas às outras? A pergunta é: o que nos diferencia dessas pessoas? E nós precisamos destacar, segundo as Escrituras, que a única coisa que nos diferencia é se nós cremos ou não no Filho de Deus. Só isso. O que tira eu e você do mesmo patamar dessas pessoas é uma oportunidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo, e nós podemos reconhecer quem de fato nós somos, porque quando o espelho é colocado diante de nós, nós tomamos um grande susto, ao ponto da gente, quando olha para dentro de nós mesmos, nós vemos que nós somos podres, que nós estamos corrompidos, que nós somos maus, que nós somos egoístas, que nós somos amantes de nós mesmos, que nós amamos o nosso pecado e dele não queremos nos afastar. Será que é essa a visão que nós estamos tendo sobre nós mesmos? Ou a gente continua achando que nós somos boas pessoas, e o céu é certamente um lugar garantido para mim? No texto, Jesus ele está seguindo uma sequência de instruções, e aqui Jesus aproveita para justamente ensinar os valores do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Para que alguém faça parte desse reino, o que é necessário? O que é necessário mudar aqui? O que é necessário mudar aqui para fazer parte? Porque é aí onde Jesus vai no seu sermão do monte, por exemplo, dizendo que o reino dos céus é isso, é aquilo. Aquelas pessoas, os mansos, bem-aventurados, mansos de coração. E por aí vai o discurso de Jesus, confrontando com a mentalidade do povo que achava que o reino dos céus era somente destinado aos religiosos. O resto, os chamados gentios, nada mais era do que combustível para aquecer o inferno.
E aí Jesus vem e fala que essas pessoas, os rejeitados, os marginalizados pela sociedade, pela elite religiosa, o reino dos céus são dessas pessoas, porque são essas pessoas que conseguem olhar para dentro de si, compreender a sua impureza, a sua condição de condenados ao inferno, mas ao reconhecerem, ao identificarem Jesus Cristo, elas então se rendem aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, me perdoa e me purifica. Miserável homem que sou. Essa é a visão que Paulo tem de si próprio. Quem era Paulo? Paulo era um religioso, extremo conhecedor, alguém que estudou aos pés de Gamaliel. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada, no caminho para Damasco, Jesus então aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Quem és tu? Eu falei: sou Jesus, a quem você está perseguindo. E esse encontro foi um impacto na vida dele, que foi necessário primeiramente ele ficar cego, para que depois ele recebesse a visão, para que pudesse de fato olhar para dentro de si próprio, para que tivesse condições de olhar para Jesus Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Rendido completamente aos pés de Jesus Cristo, entregando a sua vida para servir fielmente a Jesus Cristo. E aí é onde Jesus mesmo diz: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele sofreu. E ele sofreu e continuou a missão, porque ele teve condições de entender o privilégio de sofrer por aquele que por ele havia sofrido. A nossa vida, meus irmãos, só tem valor para nós antes de Cristo. Quando a gente começa, a gente acha que nós somos o centro das coisas. Porque a partir do momento em que nós somos tocados por Jesus Cristo, a gente faz o quê? Entrega a nossa vida para Jesus. Faz o que Paulo fez. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu faça o que é preciso ser feito, que é viver a vida de Cristo em mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quem falou isso? João Batista. Alguém que reconheceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que cumpriu um ministério preparando o caminho para Ele. Meus irmãos, o que é necessário a gente fazer? Onde nós nos encontramos hoje, nessa visão autocentralizada em nós mesmos, achando que o mundo gira em torno de nós mesmos. Nós vemos esse encontro com o jovem rico, sendo citado em 3 dos 4 evangelhos. Sendo que Mateus, ele traz um detalhe distinto de Marcos e de Lucas, quando ele, ao invés de chamar Jesus de bom mestre, ele pergunta então a Jesus o que ele teria que fazer de bom para herdar a vida eterna. Ele diz assim: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Percebam aqui, irmãos, há um conceito muito bem definido sobre bondade. É a visão que ele tem sobre o que é bom, é a visão que ele tem sobre quem é bom. Em comparação com outras pessoas, ele vai dizer que ele é 10, que ele é muito bom, que ele é dentre todos o que mais se destaca.
quando ele chama então Jesus de bom, ou pergunta o que ele precisaria fazer de bom para lhe dar a vida eterna, ele então mostra, que evidencia que ele tem um conceito muito elevado sobre si, e vê que essas coisas para ele são pré-requisitos para ser salvo. A minha bondade, as minhas obras. Você já achou algum dia, ou talvez você ainda ache, que boas obras é o que vai levar você para os céus? É o que você faz, ou é quem você é? Na mente dele, a salvação é conquistada por méritos próprios. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela desconstrói isso, esse pensamento. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2,16, e no capítulo 3, verso 11, ele vai dizer de forma clara assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O termo justificado é ser então livre da culpa. É ter uma dívida cancelada. A condenação, ela não é mais estabelecida sobre a sua vida, na sua perspectiva, pelos méritos próprios. E Paulo diz que ninguém é livre da culpa. Ninguém deixa de ser condenado por meio da prática da lei. Porque é isso que está sendo apresentado no texto. Quando Jesus pergunta: e aí, você conhece a lei? Você pratica? Desde a minha juventude, tudo isso que o Senhor está apresentando aí, a tudo eu sou um grande observador. Mas irmãos, como eu disse, esse encontro com Jesus vai possibilitar uma correção da nossa autoimagem. Não apenas isso, mas também da imagem que nós precisamos ter de Deus. Não é só saber o que você pensa sobre si, mas é a partir disso o que você pensa sobre quem Deus é. Deus é bondoso demais, Deus não vai condenar ninguém ao inferno, todos serão salvos. Esse é um pensamento chamado universalismo. No final de tudo, Ele não vai condenar ninguém ao inferno, até porque inferno não existe, todos serão salvos. Será que essa é uma verdade? Há pastores por aí pregando a inexistência do inferno. Percebem? E o inferno é uma realidade. É um lugar para todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Enquanto que o céu, ele é dado pela graça, por meio da fé, não por meio de obras. Você não pode comprar a salvação. Então Jesus tenta de alguma forma ali trazer essa visão correta sobre ele, para que ele também tenha condições de compreender quem Deus é, quem Jesus Cristo é. E o que nós podemos também destacar é a questão da sua expectativa em relação à realidade que Jesus apresenta para ele. Qual é a sua expectativa? Quando ele chega até Jesus perguntando: já estou com a minha passagem garantida, está tudo certo. E qual é a realidade que Jesus Cristo apresenta para ele? Vai, vende o que você tem, tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Opa, pera aí. Essa eu não esperava. Ou seja, Jesus começa a
trazer a possibilidade de compreensão de que as coisas não são como muitas vezes a gente acha que são. A nossa compreensão da lei, da palavra de Deus, a nossa compreensão acerca de Deus, de quem Deus é, como que nós precisamos entender isso, para termos uma compreensão sobre a gente mesmo, porque esse é o papel da lei, porque a lei ela vem para tornar possível aqueles que são impossibilitados de terem uma visão correta sobre quem na verdade são, porque sem isso nós nem saberíamos o que é pecado, se a palavra de Deus não dissesse que isso é pecado. Percebem a importância da palavra de Deus? É o espelho sendo colocado na nossa frente para que a gente passe de fato a entender o que agrada e o que desagrada a Deus. O que é o pecado, e o pecado é errarmos o alvo. Há um alvo estabelecido, o alvo é o caráter de Deus, santo e perfeito, apresentado na sua escritura. Porque o que está registrado nos mandamentos, nada mais é do que o caráter perfeito de Deus, que imperfeitos como nós não conseguimos alcançar. Não temos condições de cumprirmos os 10 mandamentos. Por isso precisamos de alguém que nos santifique, alguém que faça uma obra de transformação na nossa mente e no nosso coração. Percebem a importância de Deus na sua vida? Para que você saiba quem de fato você é, que você não é tão assim como você pensa que é. Você não é tão bondoso assim. Você não é tão amoroso quanto pensa que é. Você não é tão obediente quanto você pensa que é. Você não é tão fiel quanto você pensa que é. Somos pecadores. E o nosso pecado nos afasta de Deus. Enquanto que a graça salvadora, ela nos aproxima, ela nos atrai de Deus, para que possamos de fato reconhecer quem Ele é, e nos submetermos completamente à sua autoridade. E Jesus fala sobre o que é seguir a Ele. Mateus 16, 24 a 26. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Quanto dinheiro você tem? Quanto vale a sua alma? Toda a riqueza do mundo, irmãos, nesse mundo nosso, para muitas pessoas é o objetivo da vida, não é? Muitas pessoas não vivem e morrem e matam por causa disso aqui, sim ou não? Porque é o objetivo da vida deles. Mas que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, o que é mais importante? Porque a gente está falando sobre eternidade. Nós não estamos falando sobre essa vida que é finita, por mais que você viva. Digamos que se você quiser falar: pastor, agora eu quero chegar bem ali, até os 105 anos mais ou menos. Se eu chegar até os 105, bem, o Senhor pode me levar. Viveu bem. A mentalidade de alguns. Mas o que adianta você viver 105 anos sem entregar a sua vida a Jesus Cristo e saber que você vai passar a sua eternidade longe do seu Criador? Já parou para pensar sobre isso? Então, para se construir um discípulo, é necessário desconstruir percepções equivocadas. Você quer ser um discípulo de Jesus? Há necessidade de desconstruir algumas coisas.
alguns conceitos, alguns princípios, alguns valores que você vem adquirindo durante toda a sua vida. Talvez até impresso isso pela religião. Sabia disso? Porque a religião, ela vem para aprisionar você de tal forma que você não consegue se libertar disso para servir a Jesus Cristo. Porque o que nós falamos não é religião. O crente querendo falar do outro. Não falamos sobre isso. O que nós estamos falando é sobre ser discípulo de Jesus. E para se tornar discípulo de Jesus, se desconstrói questões importantes para que um discípulo seja construído a partir do caráter do mestre. Jesus está chamando você para poder tornar você um seguidor dele. Quando as pessoas lá fora virem você, vão falar assim: olha, você está com cara de Jesus, hein? Isso até me incomoda, está parecendo tanto com Jesus que eu quero ficar longe de você. Isso pode acontecer com algumas pessoas. São os efeitos de Jesus na nossa vida. É interessante quando a gente olha para o livro de Atos, lá no capítulo 7, enquanto Estevão estava ali dando todo um panorama bíblico, diz o texto que o rosto dele resplandecia como o rosto de um anjo. E aí as pessoas estavam tão furiosas por causa disso, que pegaram as pedras e começaram a jogar nele. Estevão foi o primeiro mártir. E que isso aconteça conosco, irmãos. Que o rosto de Cristo comece a transparecer em nossas vidas. Romanos 12, 2 e 3 fala que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos ser capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém, preste atenção, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé vem para trazer equilíbrio na visão que nós precisamos ter a nosso respeito. Porque senão a gente vai passar a pensar erradamente sobre quem nós somos. E aí a gente vai diminuir o outro. Se medir a partir da maneira como a gente vê o outro. O outro é ruim, o outro não presta, e a gente presta demais. Nós somos santos, nós somos muito bons. Isso não é correto. Por isso precisamos decifrar a pergunta feita a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? O que é necessário? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tudo começa com um novo nascimento. A construção de uma mentalidade correta, de que nós somos pecadores, estávamos separados da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Verso 19 e 20. Estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Como herdar a vida eterna? E ele vai dizer mais uma vez: por que você me chama bom? Jesus respondeu: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Conhecemos muito bem os mandamentos, sim ou não, irmãos? Sabe, a gente sabe o que precisa ser feito. Mas sabe o que acontece? A gente ignora. A gente ignora. A gente sabe que o que precisa ser feito para viver uma vida melhor, mas a gente tem uma visão sobre felicidade já estabelecida, sobre prazer já estabelecido.
Então só faz sentido a nossa vida se ela for vivida a partir da minha condução, só se eu estiver no volante. E a proposta do Evangelho é a gente lançar a mão disso, a gente deixar Deus guiar a nossa vida, levar para os caminhos que Ele deseja, para que você passe de fato a viver a vida que Ele tem preparado para você. Então Jesus está construindo, usando essas palavras justamente para trazer Ele a alguma compreensão correta sobre os mandamentos, sobre o fundamento dos mandamentos, redefinindo o conceito de bondade, redefinindo o conceito de graça salvífica, justamente a partir do caráter perfeito de Deus. Então vai falar sobre bondade, vai falar sobre fidelidade, vai falar sobre obediência. Nós temos o caráter perfeito de Deus, nós temos o exemplo de Jesus Cristo como o exemplo maior de sacrifício. A gente não usa exemplo de pessoas, por melhores que elas tenham sido, a vida delas tendo sido um grande exemplo nessa terra. Nós usamos o exemplo de Jesus Cristo, porque eu e você somos falhos. As nossas motivações muitas vezes são equivocadas, até mesmo para servir a Deus. Sabia disso? Então Jesus está procurando redefinir algumas coisas na mente dele. E Jesus mesmo fala: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. De fato, ele sabe, e disse uma verdade sobre quem é Jesus Cristo. Mas sabe qual é a questão? É que ele não conhecia Jesus Cristo. O conceito de bondade que ele tinha sobre Jesus, a partir de si próprio, era um conceito equivocado. Não se conhece Jesus por relacionamento. Porque compreender a bondade de Deus é também termos a consciência da nossa maldade diante de um Deus santo. Lembra quando Pedro foi chamado por Jesus e realizou o milagre dos peixes? Ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus ali, no conhecimento de fato que Jesus era o Messias. Já tinha ouvido alguma coisa sobre ele, mas não tinha tido um encontro para poder visualizar as maravilhas do Messias. E naquele barco ele viu um milagre, porque passaram a noite inteira sem pescar absolutamente nada. E Jesus entra no barco, dá uma ordem, fala assim: olha, lança para o outro lado ali. E quando ele fala assim: olha, Jesus, a gente não pescou nada, e a gente tem experiência, mas a gente eu vou fazer isso na tua palavra, tá bom? Porque o Senhor está dizendo, se fosse por mim eu não faria isso. E quando ele faz, o que acontece? Grandes peixes, uma grande quantidade de peixes, que o barco começava a afundar. Quando isso aconteceu, sabe o que Pedro disse para Jesus? Afasta-te de mim, porque sou pecador. A santidade, a divindade de Jesus sendo confrontada com a pecaminosidade do ser humano. Seres incrédulos como eu e você, diante de um Deus santo, perfeito. É isso que Jesus faz quando apresenta os mandamentos, quando de fato define Deus como sendo bondoso, e de fato Ele é. Portanto, apresenta os seres humanos como limitados e desqualificados diante do espelho das Escrituras. A princípio, obedecia a todos os mandamentos, mas não conhecia quem de fato era Jesus Cristo.
João 17:3 diz: essa é a vida eterna. Não era isso que ele buscava para si? E Jesus Cristo diz aqui, né, é a vida eterna, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que João diz. O que é a vida eterna? É conhecimento. E é conhecimento de quem? Somente daquele que pode trazer salvação. Conhece a Deus. O versículo base de missões qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. Conheçam a Deus e ao teu Filho a quem enviaste. Conhecimento é diferente de religião. Talvez nessa noite Deus está falando ao seu coração para que você abandone as amarras da religião para se tornar um verdadeiro discípulo. Quantas e quantas vezes talvez você já tenha ouvido isso e você ainda continua preso às tradições. Eu quero dizer para você, ainda preso nessas tradições, nessa vida de religião, você estará separado de Deus e da sua glória. Você anseia ser salvo, você anseia fazer parte do reino dos céus. Reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. O último texto que eu queria destacar se encontra em Marcos 10:21. Porque nesse encontro nós podemos conhecer um Jesus Cristo que ama. E Ele ama essas pessoas que se encontram cegas e deseja salvá-las. O texto de Marcos 10:21 diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Qual é a proposta de Jesus Cristo? Depois de amá-lo, olhar para ele e o amar. Lembre-se que nos mandamentos, tem um dizendo: amar o Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo. Vá, venda tudo o que você possui, se desprenda das questões materiais, que isso não seja um empecilho para você me seguir. Supra as necessidades daqueles que precisam de recursos materiais e venha e me segue. Mas diz o texto que ele estava preso, os versos 23 a 25. É uma proposta indecente de Jesus. Como assim? Eu demorei tanto tempo para conquistar tudo o que eu tenho, para ser quem eu sou. Como é que eu vou abrir mão de todas essas coisas para seguir Jesus Cristo? Alguém que eu nem reconheço. Saiu triste, saiu chateado, saiu condenado por não crer no Filho de Deus. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. O que prende você para que você se torne um seguidor de Jesus Cristo? O que é necessário ainda ser feito para que você siga a Jesus Cristo completamente desprendido de todas as coisas deste mundo, para se tornar um verdadeiro seguidor dele? Você sabe, porque em inúmeras oportunidades você teve a oportunidade de talvez levantar a sua mão dizendo: Senhor, me salva, porque ainda continuo preso, ainda continuo escravo de vícios, ainda continuo preso nas amarras da religião. Os vínculos da minha vida, da minha fé estão arraigados,
enraizados em outras coisas, então a fé ela não é exclusiva no Senhor. Mas Deus quebra isso, destrói isso, me salva e me liberta, para que eu me torne um verdadeiro seguidor do Senhor, exclusivamente teu. O desejo do meu coração é só seguir ao Senhor e mais ninguém. Faça essa oração onde você está, se você ainda não fez. Não saia aqui desta noite sem entregar a sua vida para Jesus Cristo. Lembre-se que a decisão de permanecer no estado em que você se encontra é uma decisão que condena você. Por isso é necessário desconstruir essa falsa imagem que você tem de si próprio, talvez se achando salvo, enquanto você na verdade está condenado e separado de Deus e da sua glória. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não rejeite a dádiva de Deus em Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, está relutando em fazer isso, hoje é a noite em que Jesus Cristo mais uma vez te chama para entregar a sua vida a Jesus. Teve alguém que entendeu essa mensagem e quer fazer desta noite uma noite marcante do início de uma caminhada com Jesus Cristo, se tornando um discípulo dele? Levanta a sua mão. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite, para que você seja de fato um seguidor de Jesus, não apenas alguém que está contextualizado num ambiente de salvos, mas você ainda é alguém que está condenado. Saia dessa posição, desconstrua essa imagem, para que uma nova imagem seja construída sobre a sua vida, identificando você como verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus. Alguém que deseja fazer isso nessa noite, levanta a sua mão. Não deixa para amanhã, não. Amanhã é tarde demais. Talvez você só tenha hoje como oportunidade para fazer isso. E entregando a sua vida para Jesus, o seu nome hoje será escrito no livro da vida do Cordeiro, para jamais ser tirado de lá. Você tem a certeza de que se algo acontecer com a sua vida aqui, a sua vida lá está assegurada, e você se encontrará com o Criador da sua vida. Levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus hoje. Tem alguém que deseja fazer isso? Faça isso hoje, não espere amanhã. Hoje é o dia da salvação. Alguém? Senhor, bendito seja a tua palavra, que não volta vazia. Nós cremos nessa palavra, Deus, sabendo que o Senhor tem uma obra para cada um de nós, que aqui nos tornamos ouvintes da tua palavra, mas não apenas isso, desejamos colocar em prática todos os ensinamentos aqui ministrados. Queremos que o Senhor possa agir nas nossas vidas, nessa obra transformadora das nossas percepções equivocadas sobre nós mesmos, porque são necessárias serem transformadas para que possamos conhecer quem nós somos e quem tu és, para que possamos servir melhor ao Senhor, para que possamos viver uma vida que te agrada. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo, não mais presos a nada neste mundo, como aquele jovem rico que saiu triste, decepcionado com Jesus, porque Jesus frustrou as suas expectativas em relação àquilo que ele pensava sobre si mesmo, achando que Jesus pensaria a mesma coisa, mas não é essa a visão que o Senhor tem sobre nós, porque o Senhor conhece quem nós somos por dentro. Não podemos esconder nada do Senhor. O Senhor sabe se estamos cheios de Deus ou vazios de Deus, se precisamos mudar a nossa vida, áreas das nossas vidas, se precisamos abandonar algo que tem nos impedido de seguir o Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue essa obra na vida dessas pessoas
que ouviram essa mensagem, para que ninguém aqui seja condenado por rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém.